Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar a primeira aula de História do Brasil, aula 1, a conquista da América Portuguesa. Mas primeiro a gente tem que levantar alguns fatos históricos, um contexto histórico, na verdade, sobre a situação de Portugal e da Europa naquela época. Bom, primeiro estava ocorrendo a centralização do poder, os chamados Estados-nações, e Portugal, através da Revolução de Avis de 1383 a 1385, conseguiu isso. E isso foi muito importante para ela ser pioneira na expansão marítima. Não é à toa que ela tem muitas rotas que vão desde a costa africana, a costa atlântica africana, até as Índias. Também deve-se lembrar que ocorreu o Tratado de Tordesilhas em 1494, em que houve a divisão das terras, da posse das terras, entre Espanha e Portugal. Traçou-se uma linha divisória a 370 léguas de Cabo Verde, que é uma ilha na costa africana, e todas as terras que tivessem à esquerda, a oeste de Cabo Verde, de Tordesilhas, perdão, pertenceriam à Espanha e o outro lado pertenceria a Portugal. Embora a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 tenha sido historicamente o marco da nossa posse, outros navegadores já estiveram aqui, embora só estavam para cartografar o litoral brasileiro, e entre eles os mais conhecidos eram Duarte Pacheco e Vicente Pinzon. Agora vamos falar um pouco sobre a economia brasileira naquela época. De 1500 a 1530, também denominado de período pré-colônia, Portugal praticamente esqueceu o Brasil por causa das especiarias nas Índias, que ainda lucravam bastante. Porém, ainda ocorreram 3 expedições que constataram a existência de pau-brasil, também fundaram as primeiras feitorias e também tiveram um caráter militar, que visavam expulsar estrangeiros e contrabandistas. Mas o que eram as feitorias? As feitorias eram entrepostos comerciais de intercâmbio e unidades diplomáticas, além também de serem armazéns para produtos e fortalezas para expulsar contrabandistas. Bom, depois disso começou a exploração do pau-brasil, que se a gente pudesse resumir em poucas palavras seriam predatória e nômade, visto que o português vinha ao Brasil somente com o intuito da extração, não tinha uma ideia de povoar e depois utilizar esses recursos no próprio Brasil. Temos que falar sobre 2 termos que é muito usado, que é o estanco e o escambo. O estanco ocorre quando a coroa portuguesa estabelece um monopólio sobre um devido produto, no caso o pau-brasil. E o escambo era a forma de pagamento da mão de obra utilizada naquela época, que era indígena. Os indígenas cortavam madeira, transportavam e em troca recebiam coisas fúteis, como espelho, pente e entre outras coisas. Para a gente entender um pouco sobre a lógica do colonialismo, a gente tem que lembrar um pouco sobre o que é o mercantilismo. O mercantilismo sempre foi empregado, o colonialismo, desculpa, sempre foi empregado como uma forma de solucionar a alta concorrência que os Estados e nações sofriam. Devido a muitos acordos bilaterais de favorecimento, muitos estados viam a extração de recursos em outros lugares, em outras colônias, como o único recurso possível. Além também de movimentar o mercado interno entre a colônia e a metrópole, visto que a metrópole recebia da colônia matérias-primas e vendia para ela recursos manufaturados, como tecidos e outros objetos. Algumas das características dos estados mercantilistas são o metalismo, que nada mais é que a extração de ouro e de prata e de outros minerais preciosos, o intervencionismo na economia, o protecionismo, a balança comercial favorável sempre e a acumulação de capital e fortalecimento do Estado. Agora a gente vai falar sobre alguns motivos que levaram Portugal a mudar a visão sobre o Brasil, a estimular a exploração da nova colônia. Bom, a gente pode citar que a maioria das riquezas conseguidas nas especiarias ou eram entesouradas ou eram mandadas para praças fiscais, que seriam Amsterdã ou Londres, capitais respectivamente da Holanda e da Inglaterra. Praças eram um nome para bancos, praticamente. Também destaca-se a forte presença do clero e da nobreza na tomada de medidas políticas, o que deixava os burgueses bastante incapacitados.
Houve também a contração de pesados empréstimos aos bancos holandeses. O comércio com as especiarias também começaram a saturar muito, e a ação de piratas e corsários. Todos esses motivos foram fatores muito importantes para a mudança da visão de Portugal sobre a nossa terra. Depois disso, criaram expedições exploradoras que visavam o povoamento, combater invasões estrangeiras e administrar o território. Uma delas foram a de Martins Afonso de Souza, que promoveu o povoamento, combateu invasões estrangeiras e administrou o território. Fundou São Vicente, distribuiu Seis Marias e estruturou certa infraestrutura de povoamento. Depois dessas expedições, a coroa decidiu optar por um novo modelo administrativo, que seriam as capitanias hereditárias. As capitanias eram unidades administrativas sustentadas por capital particular, concedidos pela coroa aos donatários. Os donatários geralmente eram portugueses da baixa nobreza que vinham para o Brasil em busca de riquezas e de ascensão social. Uma série de deveres e direitos eram postos a esses donatários. Os seus deveres eram assegurar a proteção à capitania, entregar o quinto dos metais achados à coroa, e os seus direitos eram fundar vilas, povoar e extrair recursos naturais, criar leis, cobrar impostos. Ao todo foram criadas 15 capitanias, somente 2 prosperaram, que foram Pernambuco e São Vicente. O fracasso desse sistema se deu por vários motivos, entre eles a gente pode citar o desinteresse tanto da coroa como dos donatários em investir mais nas capitanias, a distância dessas capitanias à metrópole e entre outras capitanias, essa dificuldade de comunicação afetou muito nesse sistema, o ataque de nativos e de corsários e, por fim, muitas das terras dessas regiões não eram férteis. Isso levou a coroa portuguesa a criar um novo modelo administrativo, denominado de governo geral. O objetivo do governo geral não era desfazer as capitanias, e sim centralizá-las, diminuir os poderes dos donatários. Elas também tinham funções, entre elas a gente pode citar oferecer amparo financeiro, militar e administrativo, além de representantes gerais, dentre eles o capitão-mor, o provedor-mor e o ouvidor-mor. Também podemos citar alguns importantes governadores gerais. Entre eles temos o Tomé de Souza, que a chegada do governo dele condiz com a chegada da vinda da missão jesuítica de Manuel Nóbrega e fundou a capital Salvador, a atual capital da Bahia. Logo em seguida, Duarte da Costa, que o seu governo é marcado pelos conflitos entre colonos e jesuítas, além da invasão francesa que ocorreu, e Mendes Sá, que expandiu o povoamento e consolidou a paz entre colonos e jesuítas, e também participou da expulsão de franceses.